pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meu Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado não, bora direto pro caso de hoje. Nascido em 1849 em Botanuco, que fica na região de Bergamasco, na Itália, o Vincenzo Verzeni era um homem robusto, como normalmente são os trabalhadores do campo. Ele, quando o menino, era calmo e quieto, e ele era bastante reservado. As pessoas também falam que ele era muito amigável e aparentemente inofensível. Mas a família dele era bastante problemática, principalmente por conta do pai dele, que era muito violento. Ele era alcoólatra, ele tinha frequentes crises, né, onde ele estava embriagado e batia na esposa e no filho. E ele também era obcecado em economizar dinheiro. Ele queria economizar em tudo. E a mãe do Vincenzo também tinha seus próprios problemas, porque além de ser espancada pelo marido, ela também sofria de epilepsia, que na época eu acredito que não devia ter tratamento, né? Então ela podia ter as convulsões e tal, e não tinha muito o que se fazer. E nesse ambiente, o Vincenzo cresceu sendo completamente incapaz de cultivar relacionamentos de qualquer tipo com meninas de sua idade, e devido ao enorme medo do pai dele, ele viveu inteiramente em um mundo só seu, isolado, né, do mundo fora de casa. Virou uma pessoa completamente reclusa. E assim o menino tranquilo foi lentamente se desenvolvendo em um adulto frustrado e muito violento. O Vincenzo mostra os primeiros sinais de agressão aos 18 anos. Em 1867, ele atacou a prima dele, Mariana, enquanto ela dormia. Ele tentou morder o pescoço dela, mas fugiu assustado quando ela começou a gritar. Em 1869, uma outra camponesa chamada Bárbara Bravi, ela é atacada por um estranho que foge assim que ela começa a oferecer resistência. A Bárbara não consegue identificar esse agressor, mas anos depois que o Vincenzo é preso, né, pelos crimes dele, ela não descarta que possa realmente ter sido ele. E aí, no mesmo ano, em 1869, ele ataca mais uma mulher chamada Margherita Esposito, e durante essa luta, enquanto ele tentava agredir ela, ele é ferido no rosto e posteriormente é identificado pela polícia. Mas também, nesse caso, não existem medidas criminais após essa agressão. Que, lembrando, né, nessa época a mulher era saco de pancada, e então, não que hoje não aconteça, né, mas era muito mais difícil a mulher ser levada a sério por casos de agressões. Também em 1869, uma outra mulher chamada Angela Previtali, ela relatou para a polícia que tinha sido sequestrada pelo Vincenzo, mantida presa por algumas horas em uma área desabitada e depois foi libertada por ele por compaixão. E o primeiro assassinato do Vincenzo, então, foi em 8 de dezembro de 1870, né, um ano depois dessa última agressão, que ele sequestrou a moça. A vítima dele foi a Giovanna Motta, que tinha apenas 14 anos. Ela estava indo para a cidade vizinha de Suísio para visitar alguns parentes, e ela desapareceu no caminho. O cadáver dela foi encontrado 4 dias depois, completamente mutilado. O pescoço mostrava sinais de mordidas, as vísceras e os órgãos genitais foram removidos e a carne foi rasgada. Alguns alfinetes foram encontrados próximos ao corpo e sugerem que o Vincenzo praticava piquerismo durante ou após a tortura. Piquerismo é o nome científico para aquilo que no episódio do H.H. Holmes a gente também comentou que ele tinha, que é a parafilia no qual a pessoa tem prazer ao esfaquear ou cortar um corpo com objetos cortantes. Então, nesse caso, né, os alfinetes que foram encontrados perto no corpo dela também e ao lado do corpo. Ele pretendia levar a Giovanna também para casa para cozinhar a carne dela, mas ele entrou em pânico e escondeu o corpo debaixo de um monte de palha, onde a mãe dela acabou encontrando. Mas, né, ele não foi pego por isso, ninguém sabia que era ele que tinha cometido esse crime horrível, e aí em 10 de abril de 1871... o Vincenzo atacou a Maria Galli, que era outra camponesa, que denunciou ele para a polícia. E em 26 de agosto do mesmo ano, ele ataca a Maria Previtali, empurrando ela com violência e tentando morder o seu pescoço. Mas a próxima vítima fatal dele foi em 1872, a Elisabetta Pagnocelli, de 28 anos, cujo corpo foi encontrado em condições semelhantes às da Giovanna Motta, né? Com marcas de mordidas no pescoço, órgãos retirados e pedaços de carne rasgados.
O Vincenzo foi preso apenas em 1873. O Cesare Lombroso, que era um psiquiatra e cientista italiano e um dos primeiros criminologistas também da história, ele também era italiano, ele foi responsável por fazer o laudo psiquiátrico, né, do Vincenzo, e para ele o Vincenzo era parcialmente insano, e o Lombroso também definiu ele como um sádico sexual, vampiro, devorador de carne humana, e com base em características fisiológicas, ele diagnosticou ele com uma forma séria de necrofilia, assim como cretinismo e pelagra em estágio avançado. O cretinismo, né, seria uma deficiência causada pelo hipotireoidismo congênito, que atrapalha o amadurecimento cerebral de uma criança, né? Hoje em dia ele é identificado com o teste do pezinho, então dificilmente, né, vai ser um problema grave hoje em dia. E a pelagra é a deficiência grave de vitamina B3, que também pode causar confusão mental. Então, nessa época, o Lombroso conseguiu identificar esses problemas com o Vincenzo, né, que também teve a saúde negligenciada pela família, porque, óbvio, um pai violento não vai dar muita atenção para os problemas de saúde do filho. Durante o julgamento, uma das declarações que o Lombroso mostrou, né, que o Vincenzo tinha feito para ele durante esse interrogatório que ele fez, né, com o laudo, ele disse o seguinte, abre aspas, eu matei mesmo aquelas mulheres e tentei estrangular aquelas outras, porque sentia um imenso prazer naquele ato. Os arranhões que foram encontrados nas coxas não foram produzidos com as unhas, e sim com os dentes, porque eu, depois de estrangular, mordi e chupei o sangue que havia escorrido, do qual gostei muito. Fecha aspas. Então, o Vincenzo foi julgado culpado de duplo homicídio, mas ele acabou escapando da pena da morte graças ao voto de um jurado. Eles, como não foi unânime a condenação, né, sobre a pena de morte, ele foi condenado à prisão perpétua no asilo criminal da Pia Casa della Cenavra de Milão e também a trabalhos forçados vitalícios. Em 13 de abril ele começa a cumprir a pena na prisão e em 19 de julho ele caiu numa mudez impenetrável, então ele parou de falar completamente, assim, sem nenhum estímulo, ele falava nada. Então a partir daí ele é submetido a inúmeras sessões daquelas curas, né, que se faziam antigamente, que incorporam os tratamentos mais cruéis da psiquiatria da época, que incluíam queimaduras com cola fervente, choques elétricos, isolamento total, escuridão total, chuveiros com água gelada derramados sobre a cabeça dele de uma altura de 3 metros, alternado isso com banhos surpresas de água quente, né, que jogava a pessoa numa banheira com água quase fervendo. Tudo isso, né, com a desculpa de que eram curas, né, esses choques, assim, você dava um choque de térmico, enfim, no corpo e isso fazia a pessoa ficar bem. Então, às 4 da manhã do dia 23 de julho, as enfermeiras encontraram o Vincenzo Verzeni pendurado contra a parede, nu, exceto pelos chinelos, amarrado pelo pescoço a uma corda presa às barras da janela. As enfermeiras procuraram administrar os primeiros socorros, cortando a corda, mas mesmo o médico, que foi levado às pressas para o local, não pôde fazer nada, além de declarar que ele estava morto. Isso é uma teoria, tá, gente? A outra, que eu acho que tem mais provas de que realmente aconteceu, é de que ele sobreviveu a essa tentativa de suicídio, conseguiram salvar ele, e de acordo com os produtores de televisão Mirko Coco e Michele Pina, que lidaram com o caso para um programa de televisão italiano em 2010, o Vincenzo sobreviveu sim e foi transferido para a prisão de Civitavecchia, e um artigo publicado na época no jornal Eco de Bergamo, em 3 de dezembro de 1902, confirma essa afirmação deles. O artigo diz o seguinte: a população de Botanuco está apavorada com a ideia de que Vincenzo Verzeni, o estripador de mulheres, está quase terminando a expiação de sua pena, que da prisão perpétua se converteu em 30 anos de reclusão. A triste memória dos atos sangrentos de Verzeni ainda está viva em Botanuco e nas aldeias vizinhas. E também tem a certidão de óbito número 87 do município de Botanuco, que atesta que o Vincenzo morreu sim aos 69 anos, na cidade natal dele em 31 de dezembro de 1918, de causas naturais. Duas coisas interessantes sobre esse caso é que o Dr. Cesare Lombroso é considerado o pai da criminologia moderna,
ele abriu o caminho para análise científica que com o tempo levou os americanos e o FBI, né, a definir o termo serial killer como um assassino que comete pelo menos 2 assassinatos em intervalos maiores ou menores de tempo. O caso do Vincenzo também foi estudado por ele durante muito tempo e aparece em vários dos seus trabalhos. E o Vincenzo também ficou conhecido na história como o estrangulador de mulheres ou o vampiro de Bérgamo, e ele é considerado o mais antigo assassino em série da Itália, porque se possui registros detalhados e precisos sobre todos esses casos, esses crimes que ele cometeu. Então dá para se traçar, né, essa linha do tempo dos crimes dele, e assim tem certeza de que ele realmente foi um serial killer. Poderia ter matado muito mais gente, né? Mas como ele não tinha, né, tanta experiência em matar pessoas, ele matava por oportunidade, né? Então ele acabou atacando várias mulheres e felizmente não conseguiu matar todas, mas, né, fez 2 vítimas fatais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Se você tiver indicação de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Entra lá no site milcrimes.com.br. A gente atualizou a nossa descrição no Catarse. Pelo site você consegue acessar o nosso Catarse, ver lá as recompensas, ver a descrição do nosso podcast, que a gente colocou tudo lá o que é feito e o que vai ser feito com o dinheiro que entrar também. Então dá uma forcinha aí. E até semana que vem. Tchau, tchau.